O que acontece é que os comerciantes sabem que se eles não abrir, eles vão quebrar. Eles estão, só Deus, você não foi no culto ontem, mas eu falei, irmão, Deus me falou que a situação vai piorar. A igreja, e eu falei para a irmã, a igreja não entrou no nível de arrependimento que tem que entrar. O povo ainda não se despertou que o navio de Jonas está quebrando, porque o grande problema não é nem o mundo, é a igreja. Porque o pecado do mundo aumentou e a igreja desceu no nível. Porque a Bíblia diz no livro de Jonas que Jonas desceu para Jope, de Jope desceu para o barco, do barco ele desceu para o porão, entendeu? Você só vê vamos dizer, a ação de Jonas é de descida. A Bíblia diz que a igreja tem que crescer de fé em fé, de amor em amor, se transformar de glória em glória, crescer na graça e no conhecimento. O propósito de Deus para a igreja é que a igreja cresça, desenvolva. Todo crescimento e desenvolvimento é uma direção ascendente, quer dizer, para cima, mas você vê Jonas descendo. E é isso que está acontecendo com a igreja. Quando Jonas entra no barco, Deus manda um vento, o próprio Deus manda o vento, e o barco ia quebrar, e começaram a esvaziar o barco, tirar peças do barco, mercadorias do barco, e o barco estava para quebrar. Mas onde estava Jonas? Dormindo dentro do porão. E Jonas não percebia que o barco estava afundando, estava se quebrando. Todo mundo percebia, menos Jonas. O que está acontecendo é que nem todos da igreja estão percebendo que o Brasil e o mundo estão se quebrando. A economia está se quebrando. Tudo está se quebrando. A democracia, a saúde, o psicoemocional, as finanças, tudo está quebrando. E onde está a igreja? Dormindo. Nem todos estão orando, nem todos estão jejuando, nem todos estão clamando. E cada um está clamando ao seu Deus, menos a igreja. Se for observar, uma bem pequena parcela da igreja orou e jejuou ontem. E Deus vai permitir que o negócio piore. Até a igreja se despertar, levantar, dar testemunho do Deus que ela serve, o mundo ouvir e temer a Deus e clamar a Deus, tal como os marinheiros daquele barco. Então, querido, a situação vai piorar. Então, quer dizer, os crentes mais do que nunca precisam orar, mas não uma oração comum, uma oração de arrependimento. Nós estamos no mundo, eu estou falando do mundo, o ditado popular: se picar o bicho come, se correr o bicho pega. Se ficar em quarentena, a economia quebra. E aí é 100% passando fome e morrendo. Se vai para a rua, a epidemia pega. E muita gente pode morrer. Então nós estamos numa boca de sinuca. Não se sabe para onde vai. Nós estamos em Piairote, que era quando Israel estava na frente do mar, do lado deserto e montanha, à frente o mar e atrás Faraó. E a Bíblia diz que Israel se acampou num lugar chamado Piairote. E Piairote significa na Bíblia beco sem saída. É o que está acontecendo. A igreja, o mundo está em Piairote, num beco sem saída. O que aconteceu? Moisés orou. A Bíblia, porque clamas a mim? A resposta foi o clamor. Ou a igreja, nós clamamos, ou vamos morrer nesse Piairote, nesse beco sem saída. E aí Deus diz: toca com a vara no mar, Moisés. Moisés tocou e o mar se abriu. Por providência divina veio um escape. Então eu quero dizer que se nós clamarmos e confiarmos no Deus verdadeiro, Deus vai tocar em situações e vai abrir portas de escape. Caso contrário, não tem para onde fugir. Então, reparte essa mensagem se você quiser. Nós estamos em Piairote, num beco sem saída. Deus tem que intervir, senão todo mundo morre. Ou por coronavírus, ou por um caos econômico, que é pior do que propriamente uma pandemia. E a tendência de tudo é piorar. Eu estava orando ontem, eu senti uma batalha
querendo, eu orando em arrependimento, eu sentia como que uma resistência para não se arrepender. E eu entendi no meu espírito que é o que está acontecendo com a igreja. A igreja está com dificuldade de se humilhar. Uma parte da igreja ora, outra não. Entendeu? Muitas pessoas estão mais focadas nas circunstâncias do coronavírus do que propriamente no Deus que tem poder e autoridade, que governa céus e terra. A solução para a praga diminuir está com a igreja, está com o povo de Deus. Nós temos que se perdoar, nós temos que se humilhar, nós temos que ler mais a Bíblia, buscar o Senhor, porque a resposta vem de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos nos despertar. É Deus dando os sinais. E daqui para frente, se prepare, a coisa vai piorar. Porém, Deus me falou que aqueles que buscam o Senhor, a bondade do Senhor cercará. Vai viver tempos de milagre. E não vai viver só tempos de milagre, mas Deus vai levantar como profeta na terra, para poder proclamar a palavra do Senhor. Deus me disse também outra coisa. Orando ontem, Deus me trouxe esse sentir, que os pastores, as igrejas estão, nós, a maioria da qual me incluo, pregando errado para o povo, pregando Deus vai dar vitória, essa luta vai passar. Eu quero te dizer, nós não vamos pregar que a luta vai passar e nem que Deus vai dar vitória, porque essa não é a mensagem do dia. A mensagem do dia é: se arrependa. A igreja precisa se humilhar. Ou nós nos humilhamos, ou nós clamamos, ou a embarcação vai rachar, porque o vento dessa tempestade veio de Deus. E não adianta expulsar que não é o diabo, é o próprio Deus mandando período de juízo. E a igreja precisa fazer o quê? A igreja precisa se arrepender. E eu estou vendo que os pastores estão dando palavras de motivação, palavras de fé para o povo enfrentar a situação. Mas nesse momento a fé não será suficiente, porque as medidas do momento não exigem fé. Tem que ter fé, porém mais que fé, arrependimento. E os pastores, as igrejas, nós temos que pregar uns aos outros. Vamos nos arrepender, vamos nos arrepender, vamos nos humilhar perante Deus, porque é o que Deus quer desse momento da igreja e do mundo. É humilhação, é arrependimento, é nós nos converter dos nossos pecados. E nós estamos dando a palavra errada para o povo. Está que nem os profetas falsos do tempo de Jeremias. Jeremias dizendo: vai vir cerco, vai vir destruição, é momento de se humilhar, é momento de se arrepender. E o povo de Israel estava ouvindo quem? Os falsos profetas. Templo do Senhor, templo do Senhor, Deus não vai deixar isso, Deus vai dar o escape. Estavam dando palavra de motivação, só que para o momento o povo não precisava de palavra de motivação, o povo precisava palavra de repreensão, saber que tudo que estava acontecendo era consequência do pecado do povo. Ter fé não é substituto de arrependimento. Arrependimento é arrependimento. Reconhecer, se humilhar, confessar e abandonar o pecado. Não é fé dizendo decreto, Deus vai dar vitória, Deus vai me abençoar. Sim, nós cremos nisso, mas a porta é o arrependimento, porque pecado não se trata com fé, pecado se trata com arrependimento. E o que está acontecendo é juízo de Deus, e juízo de Deus não se trata com fé. O juízo é por causa do pecado. O livro de Jonas diz que os marinheiros, o chefe do barco disse: diga-me, qual é a causa que nos veio esse mal? Se eu não me engano é Provérbios 26:5 ou é 26:6 que diz: a maldição sem causa não virá. Então, se está havendo toda essa pandemia, toda essa crise, tem uma causa. E Jonas falou: foi por minha causa. Jonas reconhecia a causa era ele, não eram os barqueiros, não eram os marinheiros. A causa de toda tempestade era o profeta. Então a causa de toda essa desgraça
não é nem o mundo, o problema é a igreja, que a igreja se mundanizou, está na carne, a igreja desceu no seu nível espiritual. É só olhar para a igreja de alguns anos atrás e olhar para a igreja de hoje. Os crentes antigos fiéis se escandalizam com o tipo de igreja, com o tipo de evangelho de hoje. A desgraça está batendo, por quê? Porque a igreja se desviou do seu propósito. Então, querido irmão, não só o irmão a quem eu dirijo essa mensagem, mas todos vocês que estiverem escutando, pegue arrependimento, fale de arrependimento, fala da volta de Jesus, que ela está mais perto do que nunca. Isso é realidade. A volta de Jesus está próxima, muito mais perto do que nós podemos imaginar. Há poucos meses atrás, antes desse tumulto todo, Deus me deu duas visões. Uma, eu vi a igreja como sonâmbula, andando de um lado para outro. E eu perguntei, Senhor, o que é isso? Deus me mostrou, a minha igreja está assim, porque só pensa nas coisas da terra e esqueceram das coisas do céu. A igreja se desligou do evangelho de salvação, do evangelho do arrebatamento, e a igreja está pensando nas coisas da terra. Por isso que Deus mandou toda essa crise. Deus livrou o povo do barco, porque orou, mas Jonas foi para dentro do ventre da baleia. Lá dentro ele ficou em aperto, lá dentro ele ficou em angústia, e o texto diz, do inferno gritei, no capítulo de número 2, a igreja está vivendo um período de inferno, a igreja está enrolada, nós estamos presos, como Jonas dentro do ventre da baleia. Nem para a igreja muitos estão conseguindo ir, mas lá do ventre da baleia, Jonas orou, e Deus fez com que a baleia vomitasse ele. Não foi a baleia que vomitou Jonas, não foi Jonas que saiu da baleia, conseguiu se escapar, foi Deus que tirou ele da baleia. Só Deus pode nos tirar dessa crise, só Deus pode mudar a história da igreja, e Deus está permitindo a igreja ser apertada, porque nós, os pastores, incluindo eu, e principalmente eu e os demais, precisamos ter vergonha, precisamos voltar a ser pastores como Deus quer, no propósito, pregar para o povo salvação, arrependimento, arrebatamento da igreja, santificação, preparar o povo para o céu, não pregar apenas bênçãos materiais. Nós perdemos o foco, muitos de nós, os pastores, estamos acomodados, viramos administradores de empresa chamada igreja, mas o exercício pastoral, profético, muitos de nós temos deixado, e é a hora de voltar ao primeiro amor, se lembrar de onde caímos e voltar às primeiras obras. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus gere arrependimento. E a igreja, Jonas viveu no inferno, Jonas se afundou, Jonas se enrolou, as ondas passavam por cima dele, e ele gritou, e lá de dentro do ventre do peixe, Deus ouviu, e ele questionou, Senhor, ainda eu poderei ver tu no templo da tua santidade? Jonas teve saudade do templo, de voltar para o templo dentro do ventre do peixe, e de lá ele clamou. A igreja tem que ter saudade de adorar a Deus no templo. Ela está impedida, como Jonas, de voltar no templo, porque está dentro do ventre da baleia. Mas é tempo de nós clamarmos. Nós não estamos no nível de arrependimento que Deus quer. Precisa mais humilhação da nossa parte, precisa mais quebrantamento da nossa parte, porque só Deus pode nos tirar do ventre da baleia, como só Deus pode impedir desse barco, nessa tempestade, se quebrar. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos nos humilhar, vamos nos quebrantar. Eu preciso mais, os pastores precisam mais, a igreja precisa mais, o mundo precisa se humilhar. Deus vai apertar, Deus vai apertar. Não pense que as coisas vão melhorar, tudo indica que as coisas vão piorar, até que nós cheguemos ao nível de arrependimento que Deus quer.
E do nada, presta atenção, quando nós chegarmos no nível de arrependimento que Deus quer, do nada, assim, num momento para outro, assim como Deus mandou o vento, e nada, nem os remos, nem a perícia, nem o esforço dos marinheiros conseguiu tirar aquela embarcação do olho do furacão. Da mesma forma será. Nada e nenhum esforço nos tirará desse furacão, dessa tempestade. Só o Deus que mandou, só Ele pode parar. E só o que pode fazer com que Deus pare essa tempestade que está quebrando o barco é humilhação, é clamor, da qual estamos fazendo muito pouco. O que é que mudou a história de Jonas dentro do ventre da baleia? Foi ele se humilhar, foi ele se arrepender, foi ele saber que ele estava na direção contrária, que ele desceu no seu nível espiritual, e Deus deu uma segunda chance para Jonas, e a baleia vomitou ele, e ele foi para onde ele não queria ir, e ele fez o que ele não queria fazer. É isso que a igreja tem que entender. Ela tem que ir para onde ela deixou de ir, ela tem que fazer o que ela deixou de fazer, e Deus vai nos dar uma nova chance. Assim como houve um avivamento em Nínive, que houve muitas conversões com a pregação de Jonas, que no hebraico original é apenas 5 palavras. Ele pregou: daqui 40 dias Nínive será subvertida, ou seja, destruída, posta de cabeça para baixo. Essa palavra de juízo foi o que converteu a nação, o povo de Nínive. O que nós precisamos pregar hoje para a raça humana, para os brasileiros, na palavra Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar. Sim, Deus vai abençoar, mas eu quero te dizer, daqui a pouco tempo o juízo de Deus cairá pior do que está, cairá pior do que está vendo. É só a palavra de juízo é que vai levar o povo a se converter. João Batista preparou o caminho do Senhor, preparou o coração do povo de Israel para receber o Messias. Sabe como? Arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou fugir da ira vindoura? Produzis frutos dignos de arrependimento. Nós temos que preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Nós não somos Jonas, somos como João Batista no Novo Testamento, preparando o povo para a segunda vinda de Cristo. E a palavra é: fugir da ira vindoura. A ira de Deus está sendo derramada. Só que esse Deus que está derramando a ira, ele pode aplacar a sua ira se ele vê em nós o arrependimento que houve no povo de Nínive, gritando, jejuando, gritando. Quando diz que eles clamaram fortemente, foi gritando. E a Bíblia diz que cada um se converteu da violência de suas mãos e dos seus maus caminhos. Eles tinham manchas, pecado em suas mãos, de coisas passadas que eles tinham cometido, e eles estavam em mau caminho, ou seja, o presente deles era de desvio espiritual, mas eles se arrependeram, eles se humilharam, e Deus mudou o rumo da história. E é isso que eu quero dizer, a igreja está precisando disso. Nós precisamos disso. O juízo começa pela casa de Deus. Quem está sofrendo mais do que empresa fechada são igrejas fechadas. O juízo começou por nós, e o arrependimento também tem que começar por nós, a igreja. Assim que, se você está ouvindo essa mensagem, entre em oração, entre em arrependimento, pregue que a ira de Deus está sobre a face da terra, o juízo de Deus está sendo derramado. O que está acontecendo não é obra do diabo, é obra de um Deus santo, de um Deus justo, que está, como lá no livro de Daniel, ele disse para o rei Menem, Tekel: pesado foste na balança e fosse achado em falta. Deus está pesando na balança a obra de cada um. É o tempo do Menem, Tekel, e Deus está achando em falta. E quando Deus achou em falta as obras
palavras daquele rei e escreveu na parede. Logo veio a invasão dos Medo-Persa e destruir o reino de Babilônia. Deus está medindo, pesando as nossas obras, está achando em pauta. Deus está escrevendo na parede. Deus está determinando palavras de juízo. Mas aquele rei não se arrependeu, bebeu vinho e fez festa, carnaval, com os utensílios sagrados tirado de dentro do templo que foi levado à Babilônia. E é isso que está acontecendo, que essa sociedade tem pegado o nome de Deus, que é santo, que o mandamento, se eu não me engano é o terceiro mandamento, não tomará o nome do teu Deus em vão. Temos tomado as coisas de Deus em vão e estamos sendo como aquele rei que pegou vasos santos para beber com prostituta, para fazer carnaval, e agora Deus está pesando na balança, viu que está em falta e o dia do juízo chegou. Para alguns terão oportunidade de arrependimento, para alguns serão tempos de salvação, porque se humilharão, mas para muitos será o dia final. Vão morrer no pecado porque não querem se arrepender. Que Deus te converta, que Deus te faça entender que é tempo de arrependimento, de eu e você se voltar para Deus e clamar por sua misericórdia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Teu servo, Pastor Marcos Luiz.